no livro de João. João no capítulo 11. Obrigado. Só. João no capítulo 11. Diz assim: ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. E depois disso disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Agora, o versículo 11. E tendo isso assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falava de sua morte. Eles, porém, entenderam que falava de um repouso no sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que eu lá não tivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Versículo 17. Chegando, pois, Jesus encontrou já 4 dias na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 30. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa o consolavam. Vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para ali chorar. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde estava Jesus, vendo, lançou-se aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela estavam, ou que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Todos nós já passamos por momentos de sofrimento na nossa vida. E o que eu quero ministrar nessa noite, e eu queria que todos dessem atenção ao que será ministrado nessa noite, porque é coisa que nós ouvimos decorrente, é coisa que nós ouvimos constantemente, pessoas perguntando por que eu estou sofrendo. E esses dias Deus me fez pensar a respeito disso, de pessoas que chegam até nós falando: pastor, por que eu estou passando por tudo isso que eu estou passando? Pastor, por que eu estou passando toda essa situação difícil na minha casa, essa situação difícil no meu trabalho, essa situação difícil na minha saúde? Por que de tudo isso? Aí pessoas constantemente falam assim: olha, eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Eu não sou merecedor de passar por toda esta carga de dificuldade que eu estou sofrendo. E em algumas situações nós ficamos sem o que falar.
A pessoa chega, por que eu estou sofrendo? Não sei. Por que eu estou passando por tudo isso? Não sei. Mas a Bíblia fala neste texto que Jesus, ele era amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Eram amigos pessoais de Jesus. E Jesus não estava em Jerusalém quando chega para ele a notícia de que Lázaro estava enfermo, que Lázaro estava adoecido. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus disse: bom, não adianta eu ir agora, vamos daqui 2 dias para lá. E aí lá Jesus começa a ministrar ao coração das pessoas que estão à sua volta, fala: eu preciso ir lá para que eu desperte Lázaro, para que eu acorde Lázaro, porque Lázaro está dormindo. E aí disseram: bom, se Lázaro está dormindo, então está tudo bem. Mas Jesus não estava falando dessa morte. Aí Jesus foi claro. Jesus fala assim, ó: Lázaro morreu. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: tem horas que Jesus precisa ser claro com você, porque você sabe, não precisa repetir agora, porque você sabe o que está acontecendo, você sabe a origem do sofrimento, mas você fica: quando, por quê? Será eu? Os discípulos falaram: bom, não entenderam muito o que Jesus falou, e Jesus foi categórico, falou: olha, Lázaro morreu. E aí ele então, se a Bíblia fala que 2 dias, ele falou: vamos ficar mais 2 dias, e Lázaro já estava morto há 4, é sinal que Jesus sabia o que estava acontecendo. Então ser amigo de Jesus, servir a Jesus, estar à igreja, não te deixa imune ao sofrimento, não te imuniza dos problemas gerados no dia a dia. Lázaro era amigo pessoal de Jesus, Marta, Maria eram amigas pessoais de Jesus, e isso não impediu que Lázaro adoecesse e que Lázaro morresse. Uma vez perguntaram para uma mulher, para a filha do Billy Graham, aonde Deus estava no 11 de setembro de 2001. Foi por que Deus permitiu que milhares e milhares de pessoas morressem pelas mãos de terroristas? Aonde Deus estava? Deus poderia ter feito o avião cair antes. Deus poderia ter dado um ataque fulminante do coração naqueles terroristas antes deles cumprirem o propósito para qual eles foram. E onde Deus estava em tudo isso? Ela disse assim para a repórter: Deus estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. O povo se afastou de Deus, mas Deus continua no mesmo lugar. O povo afastou seu coração de Deus. E quando nós afastamos o coração de Deus, Deus muitas vezes na sua vontade permissiva, Ele permite que algumas coisas aconteçam. Então ela disse àquela repórter assim: Deus continua no mesmo lugar. Deus não tinha ido ao banheiro, Deus não estava distraído, Deus não estava fazendo outra coisa senão sendo Deus, continuando a ser Deus. Mas o povo se afastou de Deus. E o World Trade Center eram símbolos de Mamon, eram símbolos de uma idolatria ao dinheiro, era um centro comercial que se idolatrava recursos financeiros. E aí esses dias orando e buscando entender o porquê de tudo isso, abra sua Bíblia comigo, nós vamos voltar aqui, não feche aí, põe o dedo aí, ou depois você está no tablet, no celular, depois você vai ter que voltar lá. Mas abra aí sua Bíblia comigo no Salmo número 73. Todo dia nós encontramos pessoas que ficam indagando Deus pelo sofrimento, o porquê está sofrendo. E eu já passei por momentos assim. Principalmente um dos pensamentos que nós temos quando nós estamos passando por sofrimento é que tem pessoas piores do que eu, porque eu passando e eles não. Uma das indagações que está passando por um sofrimento nas finanças, na saúde ou enfermidade é assim: Deus, há tanto bandido, há tanta pessoa ruim no mundo, porque logo eu que sou bonzinho estou sofrendo? E você já deve ter pensado assim em algum momento da sua vida.
Sim ou não? Talvez você já recebeu algum diagnóstico e você disse assim: Deus, por que eu recebi esse diagnóstico e aquele cara que é traficante, ladrão, bandido, safado, sem vergonha, está lá gozando de plena saúde? O Senhor não podia pôr essa doença nele? O Senhor não podia transferir essa doença para ele? Quantas vezes nós estamos passando situações financeiras, apertado em casa, e aí a gente olha para um cara que não é dizimista, que é ladrão, safado, salafrário. Esse é o nosso conceito. E não acho que eu estou falando coisa não, porque é assim que a gente pensa. Deus, o cara é picareta, roubou, como consegue roubar 54 milhões? E eu estou na secura, uma malinha daquela já resolvia meus problemas. E ele não conhece o Senhor, vai ficar preso 1 ano, 2, vai ser solto, vai desfrutar de muito mais que estava escondido. Aquilo ali é só a ponta do iceberg. Você acha que todo o dinheiro que ele roubou está naquele apartamento? E aí nós falamos: Deus, por que ele prospera? Porque B, C e D prospera, e eu que sou fiel no dízimo e na oferta não prospero? Eu sei que todos nós já pensamos isso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós queremos transferir o nosso sofrimento a outros, porque isso gera em nós senso de autojustiça. Eu sou bom. Pô, Deus, eu sou o cara, por que eu sofrendo? Agora o outro lá, Deus, o Senhor podia transferir para o outro lá. E Asaf, ele escreve esse salmo, o Salmo 73, e ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são robustos, e robusto é o seu corpo, não se acham em tribulações com outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Olha, um cara que escreveu os salmos, o que ele disse? Deus, a prosperidade do ímpio está me tirando a paz. Pô, meu pé quase resvalou, estou devendo para todo mundo, estou passando uma dificuldade, e o cara que não é dizimista está prosperando. Pô, eu tenho diabetes, tenho pressão alta, e o cara que é lá come um x-salada desse tamanho está gozando de plena saúde. Deus, que é isso? Por que eu estou sendo acometido dessa enfermidade, e ele que é impuro, que é injusto, e não está passando por isso? E não sou eu que estou pensando assim, foi um escritor de um texto de Salmos, um adorador do Senhor. Ele expôs o coração e falou: olha, eu penso assim. Eu olho para o ímpio e eu falo: por que ele está passando por momentos bons? Por que ele é saradão, bonitão, fortão, feliz, alegre? E eu, Deus, que sirvo ao Senhor, passo por um perrengue, parece que estou carregando 300 quilos nas costas. Por quê? E quando nós pensamos assim, nós temos um senso de autojustiça, nós nos achamos melhores do que os outros. E aí Jesus fala em Mateus capítulo 6 a respeito da ansiedade. Ele fala: busca primeiramente o reino de Deus e a justiça do reino. Pare de viver a sua justiça, porque senão você vai se achar muito mais justo do que outros. E sabe por que nós achamos que sofremos? E eu estava lendo a respeito do sofrimento, que significa sofrimento, fala dor, sensação de desprezo. E por que muitas vezes nós achamos que sofremos mais do que A, B, C ou D? Porque muitas vezes isso nos faz bem, nos coloca numa posição de coitado, achando que Jesus vai olhar para os coitados. Jesus pode até olhar para os mais fracos e oprimidos, mas diga assim comigo: o diabo não tem dó. E aí voltando, agora volta comigo lá em João. Jesus era o melhor amigo de Lázaro, um dos melhores amigos de Lázaro. Jesus comia na casa de Lázaro a ponto das suas irmãs um dia, ou melhor, Maria um dia ungir os pés de Jesus, tinha um relacionamento com eles. Eles poderiam pensar assim, e pensavam: Deus, o
sou um amigo de Jesus, eu sou, não é nós, é nós. Puxa vida, e por que meu irmão está passando por necessidade, por dificuldade, está enfermo? Sendo que um dia, aqui é o pensamento de Maria, tá? Um dia eu gastei um óleo, eu gastei um dinheiro, juntei um dinheiro, comprei um óleo, derramei sobre os seus pés. Poxa vida, e agora essa desgraça veio sobre a minha casa. Ser cristão não te torna imune ao sofrimento. Ser cristão não significa que você está imune às dores desta vida. E a gente sempre brinca quando alguém fala assim, vamos para a igreja. Parece que a igreja é o lugar que resolve todos os problemas do mundo, né? A pessoa está com problema do casamento, vai para onde? Vamos para a igreja. A pessoa está com problema na finança, vai para onde? Vai para a igreja. A pessoa vai estar com problema na saúde, vai para onde? Vai para a igreja. Mas nós levamos as pessoas à igreja e não levamos elas a Jesus. E aí elas chegam na igreja com a expectativa de que terão suas vidas mudadas, que o sofrimento vai acabar. E aí nós usamos a célebre frase que estar com Jesus é um mar de rosa, mas nós não podemos esquecer que rosas têm espinhos. E o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Sim ou não? E aflições, a palavra aflições ali fala a respeito de uma força esmagadora. No mundo vocês serão esmagados, mas tem o quê? Bom ânimo. E aí ele fala assim, porque ele não está falando assim porque Pedro, porque Tiago, porque outros venceram. Ele fala, porque eu venci o mundo. Então estar na igreja, servir a Jesus, servir ao reino, não significa que nós não passaremos por momentos de sofrimento. Eu já passei por alguns momentos de sofrimento na minha vida, do qual eu achei que não fosse suportar, e eu passei. E hoje eu olho para trás e eu falo, Deus, o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou, o Senhor me livrou. O salmista, ele diz no Salmo de Davi, Salmo 23, ele fala assim, o Senhor é meu pastor. E ele diz o quê? E nesse nada me faltará que Davi está falando, ele está falando de consolo. Não que eu vou viver uma vida de abundância. Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, não haverá correção e não haverá cuidado, mas isso não me torna imune de passar pelo vale da sombra da morte. Então não quer dizer que porque Deus é o meu pastor eu não vou sofrer. E talvez você esteja pensando assim, mas eu não mereço sofrer. Irmão, eu também não. Eu sou bonzinho igual você. O problema é que ser bonzinho nos leva para a cruz. Não tinha ninguém na terra mais justo do que Jesus. Jesus foi para onde? Para a cruz. Então ser bonzinho não te torna imune ao sofrimento. Ser bonzinho não te torna imune às dificuldades. Porque Jesus, sendo bonzinho, sendo Deus, Ele foi para a cruz. Então se você pensa assim, eu estou sofrendo, mas sou tão bonzinho, irmão, esse argumento tem que cair por terra. Diga para a pessoa que está ao teu lado, os bonzinhos também sofrem, irmão. Quem tem filho? Seu filho de 1 mês, 2 meses, né? A primeira vacina, 2 meses, ela fez alguma coisa de ruim, ele fez alguma coisa de ruim para você? Pisou no teu pé, te beliscou, mordeu? Mas você levou ele para onde? Tomar vacina. O bebezinho poderia olhar para você e dizer assim, o que eu te fiz para você me levar para o matadouro? Você vai falar o que para ele? Não me fez nada, mas é necessário você passar por isso, porque eu estou visualizando seu futuro. Então para que você tenha um futuro bom, é necessário que você passe pela sala de vacinação, ainda que o nenezinho seja bonzinho. Então ser bonzinho não nos torna imune ao sofrimento. E aqui chegam para avisar Jesus que Lázaro estava doente. Jesus fala, não, ele não está doente. Acho que alguns falaram assim, ufa, não, Lázaro está dormindo. Outros falaram, que susto. Aí Jesus fala, não, você não entendeu. Eu estou dizendo que Lázaro está dormindo, é que Lázaro morreu. Ele não está dormindo porque está febril, tomou um remedinho e foi dormir. Ele está dormindo porque morreu. E aí o Tomé,
aquele homem conhecido por sua incredulidade diz assim: então nós vamos voltar para lá para morrer com ele, vamos ficar por aqui mesmo, já morreu. E aqui eu aprendo uma coisa, e eu quero compartilhar com você, que de algumas origens das nossas lutas, tem gente que atribui tudo ao diabo, tudo que acontece é o diabo. O diabo às vezes está lá assistindo Faustão, domingo à tarde, fez nada. O diabo está lá, quieto na dele, o camarada bateu o carro porque estava 150 por hora. Pô, o diabo do inferno. O diabo, tá assistindo Faustão, nem vi, nem sei, depois eu vejo no Facebook a foto, mas não deu tempo, não fui eu. Tem outras coisas que nós atribuímos a Deus, porque nós somos Deus, por que tudo isso? Deus fala, você. Tem lutas que nós mesmos provocamos, tem sofrimentos que nós mesmos provocamos, tem sofrimentos que nós mesmos causamos para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa casa. E aí nós, por senso de autojustiça, achar que somos bons demais, nós queremos transferir a outros a responsabilidade do sofrimento nosso. Não adianta eu jogar a culpa no diabo pelo diabetes. Eu coloquei o infeliz colher de açúcar na sua boca? O infarto foi o diabo quer me matar. Eu já falei que para você não tem muito valor para o diabo morto não. Você acha que o diabo te quer morto? O diabo quer me matar, o diabo quer me matar. Quer nada. Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou matar Jesus no deserto? Em momento algum você não vê o diabo pegando uma espada, enviando legiões de demônios para matar Jesus no deserto. Ele não quis matar Jesus, porque se Jesus morresse, ele tentou tirar Jesus do propósito, tentou tirar Jesus do foco. Então não adianta você ficar falando, o diabo quer me matar, o diabo quer me matar, o diabo quer me matar. Anda 150 por hora de carro, o diabo quer me matar. Aí anda com o carro sem documento, a polícia para, dá uma multa de R$2.000. Aí fala, o diabo do inferno que armou essa cilada. Satanás do inferno. Dirige sem habilitação, a polícia prende o carro, prende tudo, multa. Diabo do inferno. Tem sofrimento que nós mesmos causamos e queremos atribuir a Deus e ao diabo culpa daquilo que nós mesmos estamos fazendo de errado. Eu me lembro uma vez, um pastor amigo nosso teve um infarto. E aí uma irmã chegou para ele e falou, pastor, nós vamos orar por esse levante do inferno. Ele falou, não foi levante do inferno não, irmã. Fui eu que desde criança comia banha de porco, comia tudo com banha, com não sei o que, às vezes entupiu, agora é culpa do diabo. Eu brigo com a minha esposa, aí eu vou falar, foi o diabo, dá um tapa na cara dela. Está amarrado o nome de Jesus, né? Mas só para exemplificar, dá um tapa na cara dela, ela vai embora de casa. Eu falo, diabo, você me separou da minha esposa. Ele vai falar, fui eu que conduzi sua mão até o rosto dela? Ou carnal? E aí você diz assim, pastor, isso não está na Bíblia. Está sim, depois você lê o livro de Jonas. Deus fala para Jonas assim, desce a Nínive e prega a palavra. Prega uma palavra de salvação a Nínive. E o que Jonas faz? Não. Nínive é para a direita, Jonas desceu, foi para a esquerda, desceu para Jope, desceu para dentro do barco, escondeu lá no porão. O barco quase afundou. E aí os caras que não eram crentes falaram, tem algum azarado no nosso meio. Tem alguém que está fora da presença de Deus. Está vindo um sofrimento sobre nós, uma tribulação sobre o barco. Deve ter algum azarado no nosso meio. E aí Jonas sai assim, tipo, correr para onde? Estou em alto mar. Aí não, vamos jogar sorte. Vamos jogar o dado aqui, vai cair o nome de alguém, o dado com A, B, C, D, né? Deus vai mostrar. E aí eles falam assim, cada um ore ao seu Deus. E aí Jonas fala assim, vou falar uma coisa, o pé inchado sou eu. Porque Deus me mandou pregar a palavra e eu estou fugindo dele.
Esse sofrimento está acontecendo por minha causa. Eu sou azarado, eu sou desobediente, eu sou carnal, eu sou aquele que está fugindo de Deus. E aí o que eles pegam com Jonas e jogam Jonas no mar? E a Bíblia fala que a tempestade cessa e a bonança vem. Então não adiantava ficar, Deus acalma o mar, Deus acalma o vento, Deus acalma a tempestade. Deus vai falar, só acalma depois que você jogar Jonas do barco. Porque toda essa tribulação está vindo por causa da falta de posicionamento de Jonas. Aí você quer ver outra? Ananias e Safira, eles falam para Deus assim, vou dizer aqui com as minhas palavras, eles dizem assim para Pedro: olha Pedro, nós temos uma casa que vale 200 mil reais, nós vamos vender a nossa casa e vamos depositar os 200 mil aos seus pés, ao pés dos apóstolos. E aí a hora que Ananias e Safira pega aquela bolada, você já pegou uma bolada de dinheiro na mão? Você fala assim, ai meu Deus do céu, Deus tem que dizimar mesmo? Porque dizimar nos 100 reais é fácil, né, irmão? Uma vez eu tinha um dinheiro para receber, e antes de receber o dinheiro, aquela, Deus, se eu receber, o Senhor vai ser o mais abençoado. Papinho, né? Falei, Deus, além do dízimo, eu vou dar um cubo de baixo para a igreja que eu não tinha o cubo de baixo. E aí, só que eu não fui pesquisar o cubo de baixo antes do voto. Nem imaginava quanto custava um cubo de baixo, de contrabaixo, né? Um cubo a tocar baixo. Hora que eu chego na loja lá, recebi uma indenização do acidente de moto que eu sofri. E a hora que eu recebo o dinheiro, dizimei com maior alegria. Agora eu vou cumprir o voto, vou comprar o cubo do baixo. R$1.000 o cubo do baixo. Falei, puxa Deus, pensei que era uns 200, 300 reais. Aí fui diminuindo a marca mais barata aí que o senhor tem. Tem esse aqui que é 500. Falei, e o tamanho, dá para ser um menor? Quase que eu levei aquelas caixinhas de xing-ling. E já estava determinado, falei, eu vou comprar aquele que não tem marca e aquele que é menor. E aí Deus falou assim, beleza, não vou me esquecer disso não. Foi mais ou menos assim. E eu voltei na loja, comprei o cubo maior e da marca, não da melhor, mas da intermediária, que a melhor também era 3, 4 mil reais. Mas uma que suprisse toda a necessidade. Doeu. Daí eu comecei a aprender que antes de fazer voto com Deus eu preciso ver o preço. Mas tem sofrimento que nós causamos pelas nossas inconsequências. E a fé, irmão, não é inconsequente. Tem gente que fala assim, pela fé eu vou comprar um carro de 500 mil reais. Pela fé, porque Deus vai me abençoar. Deus não é um Deus que move-se por inconsequentes. Eu ganho 1.000, vou fazer uma prestação de 800 reais, Deus. Mas eu vou comprar o carro que o Senhor me prometeu. Deus vai falar, tudo bem, não esquece, tem que pôr gasolina, trocar pneu, fazer seguro, fazer isso, fazer aquilo, fazer documento e tudo isso. Então tem coisas que nós causamos ou que estamos passando porque nós nos conduzimos a este lugar. E Ananias e Safira, quando eles pegaram aquela bolada de dinheiro, eles falaram assim, Ananias, a Safira e Ananias conversando, falou, vamos chegar lá, vamos falar para Pedro o quê? Que nós vendemos a casa por 120 mil, o cara chorou, nós baixamos o preço, ele não sabe mesmo quanto a gente vendeu, então a gente dá 120 mil, guarda 80 aí de reserva. E a hora que eles chegam, a hora que Ananias chega, a Bíblia fala que Pedro olhou para ele e falou assim, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você não precisava ter vendido, se tivesse vendido o dinheiro era seu, você não precisava ter dado nada. Mas se prometeu, por que não cumpriu? Ali estão aqueles que vão sepultar você. E morreu. Aí chega a Safira toda feliz, hoje eu vou comprar Mary Kay e tal, meu Deus, vou fazer chapinha, alisamento, sobrou um dinheiro bom. E a hora que Safira entra na presença de Pedro, e aí Pedrão, gostou da oferta que meu marido deu? Pedro olha para ela assim e fala assim, por que você entrou em acordo com seu marido? Cuidado marido e mulher para entrar em acordo, porque o sofrimento quando vem, não vem para um, vem para casa. Então cuidado com que marido e mulher combinam às escuras, porque Deus está vendo. E Pedro falou assim, por que você entrou em comum acordo? Aqueles que sepultaram teu marido estão aí para te levar também, morreu os dois. Foi o diabo? Foi Deus? Não, foi eles.
Eles só sofreram as consequências daquilo que eles semearam. E aí começa a orar, né? E aí talvez aí a família ficou orando: o diabo do inferno ceifou a vida do meu pai Ananias, da minha mãe Safira. E Pedro, não foi o diabo, não. Eles deixaram Satanás encher o coração, mas eles agiram segundo o seu próprio passo. E muitas pessoas estão sofrendo porque estão combinando coisas fora do propósito de Deus. Em casa, um guarda o outro. Em casa nós temos a mania de um guardar a vida do outro. Porque às vezes a gente quer: não vou na igreja não, fala que furou o pneu. Tem que combinar o pneu que furou, irmão. Não vem na igreja porque furou o pneu do carro. Qual pneu? Aí pergunta: bom, o da frente ou o de trás, né? 4 amigos, eles tinham que fazer prova. E aí eles falaram assim: vamos fazer o seguinte, não vamos fazer prova não, vamos para uma praia. Depois a gente chega e fala para o pastor, para o professor, que furou o pneu e beleza. Aí beleza, o professor falou: não, todo mundo vai fazer a prova, não vou, né, punir ninguém não, vocês vão fazer a prova. Teve 9 perguntas, as 9 perguntas valiam meio ponto. A última pergunta: qual o pneu do carro furou? Um da frente, outro de trás. Então tem momentos que nós sofremos, irmão, não é porque é o diabo, não é porque é Deus, não é nem porque é o irmão, é porque nós caminhamos para este sofrimento. A Bíblia fala no livro de 1 Reis que Elias, ele venceu os profetas de Baal. E aí a Bíblia diz que Elias por si mesmo foi ao deserto para morrer. Então diga assim para você mesmo: cuidado comigo. Diga isso para você, você tem que dizer isso para você todos os dias: cuidado comigo mesmo. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida, que nós caminhamos para que isso aconteça. Nós depois desfrutamos, não sei se é essa palavra, mas nós pagamos as consequências dos nossos maus caminhos. Agora, tem lutas que são de ordem demoníacas. Lógico que tem luta que é o diabo. A Bíblia fala assim que o diabo, ele é o nosso adversário. Ele fica à nossa volta, bramando, procurando a quem tragar. A Bíblia fala que o diabo, ele é astuto e ele arma cilada todo dia. Então fala para o irmão que está do teu lado: vigia, meu irmão. Ananias e Safira não vigiaram, o diabo estava colocando. Pedro fala assim: porque deixou Satanás encher seu coração. Ou seja, Satanás armou a cilada e os dois caíram como patinho. Eu sei o Deus que eu sirvo, e tem momento que o diabo ele lança algumas coisas na minha mente. E não acha, irmão, que eu não sou tentado pelo mal, porque todo dia eu sou tentado pelo mal. Todo dia eu entendo que o diabo está querendo armar algumas ciladas para que eu caia. Todo dia eu sei que o diabo, ele fica colocando uma pedrinha para eu tropeçar. E ninguém tropeça em montanha. Não espere que escândalos virão por grandes coisas. Os maiores tropeços se dão por pequenas coisas. Ninguém tropeça numa montanha. Tropeçar num paralelepípedo. Alguém tropeça em paralelepípedo? Uma pedra desse tamanho? Só que tiver meio voado, né? Mas uma pedra desse tamanho, dificilmente. Ou tiver agora a gente pode falar porque pessoas mexem no celular, né? Porque as pessoas parecem zumbi na rua, né? Anda assim, né? Esses dias o sinal abriu, uma senhora assim atravessando a rua, eu fiquei parado, fiquei vontade de dar uma acelerada, uma buzinada, matar do coração, né? A Avenida dos Bancos, um trânsito terrível, e ela lá, sinal verde, ela assim atravessando. Quer que eu espere a senhora responder os WhatsApp? As pessoas elas andam distraídas, mas a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele ama cilada. Ama, mas arma. Ele arma ciladas. Então, cuidado com as ciladas, cuidado com as propostas, cuidado com os elogios, cuidado com as bajulações, cuidado com aquilo que você não sabe de onde está vindo. Você às vezes fala assim: diabo, eu sei que você me conhece, eu estou precisando. A Bíblia fala que o diabo todos os dias tenta nos matar. Se a gente olhar para a vida de Moisés com 3 meses foi caçado e precisou fugir da sua casa com 3 meses. Jesus, quando nasceu, já foi perseguido logo no nascimento, precisou sair fugido. Ou seja, o diabo ele
busca todo dia, irmão, nos roubar, fazer com que nós venhamos cair ou sair do propósito. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus. Eu já falei sobre esse texto, mas olha o que interessante, Mateus capítulo 4. Sabe o que é isso? Diga para a pessoa que está do teu lado assim: você não é o fortão. Porque tem gente que se acha forte. Não, podem me oferecer o que for, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Irmão, José era servo de Deus. José era um cara que tinha intimidade com Deus. José era um homem que tinha fiação ligada com Deus. E a mulher de Potifar ficou nua em cima de uma cama, e José não ficou assim: está amarrado em nome de Jesus, está queimado, fulminado em nome de Jesus. A Bíblia fala assim que a hora que ela apareceu para José, ele saiu correndo. Não porque ele não achava que Deus podia livrar ele daquilo ali, mas ele conhecia ele mesmo. Ele sabia das fraquezas dele. Não adianta um ex-drogado ficar assim, pegar uma carreira de cocaína e colocar assim: eu sou forte para a carreira de cocaína, eu sou forte, eu vou te vencer, meu irmão. Diz uma vez que um grande carnavalesco se converteu, só que ele morava num bairro, tipo a Vila Industrial, que na época de samba ali, anda até pela avenida, pela rua, né? É uma festa a Vila Industrial. O desfile é na rua e tudo. Só que a igreja dele ficava do outro lado da onde a escola de samba ensaiava. E o pastor disse para ele assim: meu irmão, se você tem que vir à igreja, vai pelo quarteirão de trás, dá a volta por lá. Ele falou: não, é muito longe, pastor, eu sou forte, já me converti, Jesus é Senhor da minha vida, e eu vou passar no meio da escola de samba para provar que Deus é Deus na minha vida. Então ele passou lá, e ele lá, irmão, com a Bíblia. Segura Jesus. Primeiro dia de carnaval. Segundo dia de carnaval, o pastor falou: irmão, você está vacilando, cara, vai por lá. Não, eu sou forte. E aí a Bíblia lá: segura Jesus. Terceiro dia, fortão. No quarto dia, fortão. Chegou na igreja, buscou a Deus. Na hora de ir embora, falou: não, vou voltar por aqui. Última noite, carnaval, resisti. Nos últimos momentos ele foi passando, daqui a pouco ele: me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura. Jogou a Bíblia, irmão, e pá, foi para a galera. Então cuidado confiar na força do seu braço. Cuidado achar que você é fortão. Uma vez uma mulher disse para minha esposa assim: olha, eu quero andar com seu marido. Uma obreira. Contei, já acho que isso é uma reunião de obreiro. Não, porque eu tenho um chamado para andar com seu marido, e você anda com o meu. Aí ela falou para minha esposa assim: fica tranquila, porque eu não sou tentado na área sexual. Ela falou: mas meu marido é. Sai fora, vai andar com o seu, que eu ando com o meu. Então cuidado você colocar força, porque o diabo ele arma cilada. O diabo ele arma situações que ainda que possa não ser, mas parece. Por isso que a gente fala: cuidado com a aparência do pecado, porque muitas vezes ela é pior do que o pecado. Se você passar na cachaçaria, em frente à cachaçaria em Mogi, não sei, tem cachaçaria aqui ainda? Tem, né? Se passar em frente à cachaçaria, tá lá, eu tô lá sentado tomando um copo d'água, você vai passar e falar assim: vigia. Ou imagine se eu estiver tomando tubaína na garrafa de cerveja. Não estou pecando, mas a aparência pode trazer tropeço a muitos. Uma vez, quando eu morava em Bertioga, nós estávamos fazendo churrasco na casa da minha tia tinha uma casa em Bertioga, e eu esqueci alguma coisa em casa e fui buscar lá em casa. Aí minha irmã é loira, e minha irmã falou assim comigo: eu vou com você lá na sua casa. Eu falei: vamos lá, minha irmã. Parei o carro na porta de casa. Aí eu tinha um vizinho, sabe aquele vizinho que fica debruçado no muro o dia inteiro? Chamava Seu Souza. Aí a hora que eu parei o carro, desci, ele falou assim: aê, seu Alexandre. Foi: o Seu Souza, isso aqui é minha irmã. Ele: prazer.
Então nós temos que tomar cuidado, porque o diabo às vezes, irmão, nos coloca em algumas situações, e depois não adianta a gente chorar e falar: Deus, por que tudo isso? Porque não vigiou. A Bíblia fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem momentos, irmãos, que nós não podemos resistir ao diabo, nós temos que fugir. Não adianta, tem momentos que não adianta a gente querer ficar resistindo. Eu não vou encher meu carro de mulher e ficar andando pela cidade. Eu não vou ficar, sei lá, numa banda, lá os traficantes estão tudo ali, vou ficar lá evangelizando eles. O diabo arma ciladas. Então vigia. Vigia onde você tem colocado os teus pés. Vigia onde você tem colocado as tuas mãos. Vigia onde você tem empenhado a tua palavra. Porque o diabo não é bonzinho não. Não acha que o diabo vai ficar, não, ele está com o coração bom. É nessa hora que o diabo vem com tudo para te finalizar. E depois fica: pastor, eu estou sofrendo, mas está sofrendo porque não vigiou, porque resistiu, quando não podia ter resistido, tinha que fugir. E aí fala que Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo, ele fala um monte de coisa para Jesus: faz isso, faz aquilo outro. E aí diz aqui, versículo 10: então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus mostrou para o diabo que: olha, eu sei quem eu sirvo, eu sei o Deus que eu sirvo, e ainda que eu passe por momentos de dificuldade, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Aleluia. Sabe, uma vez uma pessoa chegou para mim, um senhor, minha esposa sabe disso. Quando eu morava em Bertioga, eu morava em cima de uma loja, e tinha uma escada grandona. Aí um casal de senhor chegou lá na minha casa e falou assim: pastor, eu queria que você celebrasse o casamento do meu filho. Eu falei: não vou celebrar. O cara tinha se separado, fazia 6 meses, estava nem divorciado no papel, queria casar com uma irmã da igreja. E nem ia na igreja, aparecia lá sabe aqueles cometa, de vez em quando. Falei: não vou celebrar o casamento, o seu filho é casado. Não, mas já está entrando. Falei: não vou celebrar. E aí o homem falou assim: mas se eu te der uma oferta? Eu disse para ele assim: olha o tanto de degrau que tem aqui, senhor, é um empurrãozinho. Falei: o senhor poderia se retirar da minha casa? Então todos os dias, irmãos, não acho que pastor não recebe essas propostas indecorosas, indecentes, essas propostas não: celebra o casamento, faz isso, ora aqui. Aí Jesus fala assim: eu sei quem eu sirvo. Diga assim para Jesus: Jesus, eu sirvo ao Senhor. Você pode dizer isso para Ele, irmão, por um momento? Faz uma oração aí agora: Senhor, guarda o meu coração, guarda-me, Senhor, guarda-me de ser atacado por essas investidas de Satanás, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos por terra toda armadilha, toda a cilada do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas estão sofrendo porque caíram na cilada do inimigo, Senhor, mas em nome de Jesus, nós declaramos por terra toda investida de Satanás, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e a tua palavra diz que o Senhor acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem para os livrar. Então, ó Pai, em nome de Jesus, nos livra, Senhor. Aleluia. A Bíblia fala, Jesus, ele fala: basta cada dia o seu mal, há um mal enviado contra as nossas vidas todos os dias. Todo dia o diabo arquiteta planos contra a minha vida e contra a sua vida. O diabo, ele tem, irmão, um setor específico de arquitetura de planos para nos tirar do propósito. E ele fala: olha, eu sei por onde ele vai passar hoje, eu vou armar toda uma estratégia para que chegue uma proposta indecorosa, para que alguém o tire do propósito, para que aconteça algo. Então nós temos que orar todos os dias: Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração e os meus pés, para que os meus pés não resvalem. Mas tem pessoas que subestimam o inimigo: não, eu sou forte, não, eu tudo posso daquele que me fortalece, comigo não. Meu irmão, vai nessa para você ver, vai. Maldito é o homem que confia no homem, faz do braço a sua própria força, Jeremias disse. Cuidado você confiar na sua própria força. Então tem gente que está sofrendo porque confiou muito em si mesmo.
Não, eu vou comprar tal coisa e eu vou fazer a correria e vou pagar, eu vou conseguir, está todo endividado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não tem cartão de crédito, o diabo não tem conta nas Casas Bahia, mas ele faz você ter. Ah, vai lá, se endivida todo, depois fala, diabo do inferno. Aí o diabo fala, não fui eu que queria uma TV de 42 polegadas. Não fui eu que queria reformar a casa. E terceira coisa, tem lutas que vêm de Deus. Essas são as piores. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. E eu vou falar daqui a pouco como que você vai identificar tudo isso. Porque às vezes nós ficamos, então da onde está vindo toda essa luta? Mas vamos ler Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Você já vai entender. Amém? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não seus mandamentos. Sim, Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com um maná que nem tu e nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Então ele fala para o povo de Israel, eu te levei por um caminho de deserto por 40 anos, para provar o que estava no teu coração, para provar se se você amava os meus mandamentos ou não. Ou seja, tem momentos, irmão, que nós estamos passando por dificuldade, porque nós temos a boca grande, a gente fica, Deus, por ti eu morreria. Nunca fala isso, irmão, porque às vezes você não vem nem no culto quando está muito calor e vai morrer por Deus. Senhor, eu entregaria tudo que eu tenho. Não entrega nem o que tem, vai entregar o que não tem. E aí Deus fala, beleza, você entregaria tudo que você tem, entregaria. E aí Deus pede num culto. Aí a gente argumenta, monta toda uma argumentação para Deus, para não fazer aquilo que Ele nos pediu, que nós falamos que faríamos. Pedro disse para Jesus, Senhor, você vai morrer? Vou morrer. Então manda colocar uma cruz do seu lado, porque eu vou morrer junto. Irmão, quem fala muito não faz nada. Pode pôr lá, Jesus, vou morrer. Se o senhor morrer, eu morro do lado. Irmão, na hora que Jesus morreu, onde estava Pedro? Fala, você parece com Jesus. Eu nunca vi esse cara. Quem? Não, mas só fala, denuncia. Fiquei mudo de repente. Aí Deus fala assim, olha, eu te levei por um caminho de deserto, não para provar, não para Deus saber o do nosso coração. Diga assim comigo, Deus conhece meu coração. Diga mais forte, diga, Deus conhece meu coração. Mais uma vez, diga, Deus conhece meu coração. E aí que está o problema, porque Deus conhece seu coração. Esse é o problema. E aí ele fala assim, então acho que você não conhece. Provérbios 4 diz assim, guarda o teu coração, porque deles procede a saída para a vida. Aí ele fala, Jesus, ele fala em Mateus, ele fala assim, a boca fala o que está cheio o quê? Coração. Deus, por ti eu morreria. É? Beleza, vou dar uma gripe. Homem com gripe acho que vai infartar já, né? Fala, Deus, me salva. Mas não morreria? Ué? Pegou a gripe, já está quase morrendo, aí já está pedindo a misericórdia, quase entregando a alma para o diabo. Qualquer um que me salvar, eu sou servo. Quer ver como eu vou provar que é? Quantas vezes você fica doente e você faz simpatia? Você não, eu sei. Você conhece alguém crente que faz? Uma vez eu peguei uma brotoeja lá, sei lá o que, fiquei muito tempo no sol, meus 2 braços me pipocou todo, né, quando a gente construiu a igreja de Bertioga. Aí chegou uma mulher para mim e falou assim, pastor, tem uma solução, pega uma bacia de água, coloca no telhado, deixa o dia inteiro no sol, no final da tarde você se banha e você vai ver que vai ser curado. E eu bobão, né? Peguei a bacia d'água, coloquei em cima do telhado o dia inteiro, a bacia d'água lá, aí, não sei se foi a Marinês falou, se foi a pastora Débora que falou, Jana, o que você está fazendo? Foi a irmã lá, era uma senhorinha, falou para eu colocar, falou assim, é uma simpatia. Foi, irmã, está precisando de simpatia? E eu, de alegre, o que é isso? Eu faço qualquer coisa para ser curado. A pessoa chega ao nível de endividamento, e aí fala, Deus, por ti eu vou ser fiel. E aí uma proposta indecente vem, ele aceita. E aí Deus fala,
mas morreria, não entregaria, não faria. Por isso que Deus levou o povo de Israel a um caminho de deserto, porque é no deserto que se revela os corações. Irmão, não acha que é nas grandes festas que os corações revelam, não. É no arroz com feijão e ovo que se revela o coração. Não acha que é só nos momentos de glória que se revela os corações, não. É nos momentos de aflições, é ali que os corações se revelam. Então Deus ele fala assim: vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, então eu vou levar vocês por um caminho de deserto para provar o coração de vocês. Não para Deus saber, mas para que eles conhecessem seu próprio coração. Porque é na hora da luta que a gente fala assim: nossa, eu que falei que morria por Jesus, peguei uma gripe e já estou desesperado. Então tem sofrimentos que às vezes Deus faz com que nós passemos, para que nós entendamos que não somos super-homens, que não somos os melhores, que nós somos falhos e tão falhos como qualquer outra pessoa. E aí todo sentimento de autojustiça cai por terra. Abra sua Bíblia comigo, já estou encerrando, no Salmo 119. Salmo 119, versículo 71. Diz assim, Salmo 119, versículo 71: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Olha que o salmista diz: foi bom eu passar por luta. Quem já passou por momentos de sofrimento, de dor, de luta? Foram os momentos que você mais se apegou a Deus? Sim ou não? Que você orou 24 horas, jejuou 36 horas, já estava até nascendo asa nas costas já, né? Parecia anjo já. Isso aconteceu comigo também, irmão. Quando eu tive a síndrome do pânico, né? Minha mãe, ela descia para Bertioga lá com a Marinês, eu não esqueço até hoje. Com a pastora Marinês, me levaram, eu morava do outro lado da rua da igreja, me ungiram da cabeça até aos pés e ficava me rodando, me dava espadada e soco, e eu, Era o tempo que eu mais buscava Deus, por que tudo isso? E o salmista diz: foi bom para que eu aprendesse os seus estatutos. E aí ele diz assim no versículo 67: antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Olha, irmão, que o salmista diz: antes de ser afligido, eu andava pelos meus próprios caminhos, mas agora que eu fui afligido e eu passei a ter uma intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor, agora eu sei que é onde eu ponho o pé. Já viu aquele ditado: gato escaldado tem medo de água fria? Ou seja, por que você não põe a mão no fogo? Porque o quê? Mas como você sabe que queima? Porque um dia você já pôs a mão lá. Sim ou não? Então é isso que o salmista está dizendo: um dia coloquei a mão no fogo, me queimei e foi bom, porque isso me fez aprender algumas coisas que eu não vou incorrer nos mesmos erros. Então tem pessoas, irmão, que estão numa constante sofrimento, numa constante luta, porque ou estão caminhando para isso, ou não estão vigiando, estão caindo nas ciladas do inimigo, ou estão se achando demais que o próprio Deus está permitindo algumas coisas. Se a gente olhar para a vida de Jó, por que Deus permitiu que Jó fosse afligido? Porque Jó ofertava pelos filhos. Porque Jó, ele falava assim: vai que os meus filhos pecaram, então eu vou entregar uma oferta por eles. Jó super protegia os filhos. Aí Satanás fala assim, chega até Deus e fala: lógico que Jó glorifica, tem tudo, tira tudo dele. Tem uma família bonita, tirou a família. Tem os bens, tira os bens. Tem saúde, Deus fala assim: pode tocar até na saúde, mas na vida dele não. E Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Então sabe por que muitas vezes nós passamos por momentos de sofrimento? Sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque nós não vigiamos. Diga assim para o irmão que está do teu lado: vigia, irmão. Diga para uma outra pessoa, fala: vigia, irmão. Vigia. Sabe, irmão, não estou querendo dizer para você que você não vai sofrer mais, ou que está vindo um grande sofrimento sobre a sua vida. Está amarrado em nome de Jesus, não vai acontecer nada em nome de Jesus.
Mas tem pessoas que passam por dificuldades e ficam parecendo cego em tiroteio. Por que está acontecendo tudo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? E o salmista diz: foi bom eu ter passado por tudo isso, porque eu aprendi, e eu não vou incorrer nos mesmos erros, mas agora eu vou trabalhar para que a minha vida seja firmada no Senhor, para que eu possa guardar a sua palavra, irmão, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, se coloque em pé para nós orarmos.